Salve galera, aqui quem fala é o Dark. E bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu configurei o meu Ark aqui para melhorar um pouco o desempenho, porque como vocês sabem o Ark em Natura não dá. Eu vou resetar aqui as minhas configurações e começar a configurar tudo novamente para vocês e explicar como funciona e como vocês devem fazer no seu aparelho para tentar melhorar um pouquinho. Primeiramente, configuração sonora. A única coisa que eu mudei aqui na configuração sonora, como vocês podem ver aqui, foi o volume da música do Ark, porque fora isso, eu não mudei nada, tá? O que acontece? Nós temos aqui algumas opções de volume, porém todas elas são básicas, tá? A única coisa que eu mudei realmente aqui foi a música, porque me incomoda ser muito alta, mas você pode abaixar aqui até mesmo todos os volumes para onde você deseja. Até agora eu não vi nenhum bug de som nesse novo Ark, mas possivelmente pode ter, tá? Olha só, a questão gráfica eu vou deixar para configurar tudo isso aqui quando estiver no mapa, tá? Então vamos aguardar um pouquinho. A questão aqui é que nós temos pouquíssimas opções. No futuro eu espero que eles atualizem e dêem mais opções para nós configurarmos, porque está bem básico mesmo, tá? Até aqui na interface nós temos muita coisa para configurar, que eu também vou configurar jogando lá no mapa para vocês verem como funciona, que é acessibilidade e tudo mais. Aqui não precisa mudar, tá? Vocês podem ver aqui, ó, tem as opções que eu marquei na questão de jogabilidade e aqui na questão de interface eu vou configurar no jogo. Olha só, eu marquei algumas opções aqui, ó, que não é muito segredo. Nome flutuante, o dano na tela, exibir padrões aqui de itens, legenda de NPC. Então eu marquei as opções mais básicas possíveis e as outras eu não marquei, que no caso é Fahrenheit. Também não marquei ali montaria em primeira pessoa, que é horrível. Os itens eu não desativei e também aqui vocês podem ver essa outra opção eu não marquei, tá? Então aqui as opções de marcar também são opções básicas que não tem segredo para ninguém. Aqui nós temos aqui o multijogador e o controle que eu não mexi. Vamos entrar aqui no mapa para vocês verem como é que eu vou configurar a questão do gráfico, a questão da sensibilidade e explicar um pouquinho melhor para vocês, porque cada celular é um celular, então eu vou explicar aqui para vocês como funciona. Antes que vocês me perguntem se não tem nenhuma maneira externa de você configurar o Ark para ficar mais liso, e não, ainda não tem nenhuma maneira externa de você configurar isso, porque não tem nenhum Game Booster que realmente funcione para isso atualmente, e fora isso, a única opção que você pode ter é a opção de desenvolvedor, porém que não está funcionando também, tá? Então, por enquanto, o Ark está bem novo e não está funcionando muita coisa, então apenas as configurações padrão do seu jogo. O jogo está um pouco rígido, como vocês podem ver aqui, está bem complicado, principalmente porque meu celular tem a DPI não tão alta assim. Olha só, aqui na opção de interface, nós temos algumas configurações de acessibilidade. Ó. E aqui o que acontece? Caso você aumente apenas um lado, um dos dois lados da tela fica mais sensível. Aqui nós temos a sensibilidade de cursor, que no caso é a marchinha, entre aspas, que você mexe aqui, ó. Mesmo assim, o jogo continua um pouco duro, tá? Como vocês podem ver, aumenta um pouco a sensibilidade e mesmo assim continua um pouco rígido. O que acontece? Nesse meio período de tempo que você faz isso daqui, você não vai sentir nenhuma diferença. Porém, conforme você for jogando, você vai perceber um pouquinho mais de diferença. Eu quero mostrar para vocês como funciona a vibração da câmera e também eu quero mostrar a outra opção que nós temos de sensibilidade, que no caso é essa aqui, ó. Então, olha só, quando você aumenta a sensibilidade ou abaixa, você percebe. Na tela, talvez aí no vídeo você não dê para ver muito bem, mas dá para perceber no toque, tá? No toque é para você perceber. A vibração na câmera, eu recomendo você zerar, porém eu vou mostrar para vocês como funciona. Para quem não está lembrando o que é a vibração na câmera é aquilo quando você está perto de uma criatura de grande porte, que no caso Bronto, Titano, Paracer, quando a criatura pisa no chão a sua câmera treme. Caso você desative aquela opção lá nos gráficos chamada feixe de luz, fica um pouco diferente aqui o feixe de luz do airdrop, tá? Só para falar para vocês mesmo. Aqui nós temos um Bronto, como vocês podem ver, e só de aproximar perto dele a câmera já começa a tremer. Essa opção, nós podemos ativar ela aqui nas configurações, inclusive eu recomendo que vocês façam isso porque isso aqui reduz muito o lag, principalmente em momentos que você precisa correr ou fugir. Olha só, aqui nós temos aqui, ó, balançar da câmera, que também é uma opção. Porém, caso você desative o balançar da câmera e não desative a vibração, não muda muita coisa. Até mesmo vocês viram lá que tem a barrinha de quantidade de vibração e só pelo fato de eu ter zerado aquela barrinha, nenhum efeito mais é aplicado. Nem o balançar, nem o vibrar. Então, para você
que não quer desativar nem o balançar, nem o vibrar, basta zerar aqui a barrinha de vibração. Então, o que você vai fazer é zerar a barrinha de vibração e nem o balançar da câmera e nem a vibração da câmera irão funcionar. A sensibilidade aqui está tudo no alto, no mais alto possível, e eu vou aumentar aqui também o toque de sensibilidade. Quando você aumenta o toque de sensibilidade, realmente muda bastante, tá? Aqui é o caso da movimentação. Fica tudo mais tranquilo para você conseguir aqui se movimentar. Não chega nem perto do antigo Ark Mobile, que eu gostava bastante da sensibilidade, era um pouco mais tranquila, mas dá para jogar. Olha só, quando você aumenta aqui no máximo todas as barrinhas de sensibilidade, fica assim, ó. Obviamente, isso aqui pode ser resolvido também aumentando um pouquinho a DPI do celular. Você não pode aumentar muito, tá? Porque o celular formata. Vamos lá para a questão dos botões agora na tela, para vocês verem como funciona. Aqui na opção de botões na tela, aqui nós temos o desmontar. O desmontar é para você tirar aquela parte de pressão do Ark, que quando você está pressionado a tela, ele desmonta. Então, bote o botão. O jump é o pulo, então pulo na tela, não tem o que fazer. E aqui é o uso aqui de golpe. Então nós ativamos aqui a opção de soquinho na tela, a opção de pulo e também aí a opção de montar e desmontar sem ser sob pressão. Os botões não podem ser aumentados ainda, infelizmente, espero que eles mudem isso no futuro, mas por enquanto está bem assim padrãozão aqui, não dá para fazer muita coisa nas configurações. Nós temos mais um botão de ataque, que é o botão de ataque na esquerda, vocês podem ver aqui, ó. E também é um botão que você não consegue aí aumentar. Então, nenhum dos botões que você consegue colocar na tela, você consegue ainda aumentar. Eu vou aqui mostrar para vocês a questão do gráfico. Olha só. Aqui no gráfico, nós temos algumas opções bem interessantes. Primeiro, o gráfico baixo, alto e padrão. Então, nós temos aqui 4 tipos de gráfico. O gráfico padrão é o que seu celular aguenta, que no caso o meu aqui, ele vai diretamente para o gráfico alto. Para quem não percebeu, dá para ver aqui que a florzinha, ó, eu vou colocar a setinha para vocês, a flor some e aparece dependendo do gráfico que você coloca. Isso é meio óbvio. Como eu disse para vocês, o meu celular, por padrão, ele aguenta o gráfico alto. Então, quando você escolhe a opção padrão, é o que o seu celular aguenta. Outra opção que nós temos aqui é a opção de sombra, feixe de luz, brilho e o efeito de entorpecimento. O efeito de entorpecimento basicamente é o topor, que fica a tela piscando. Então vocês já sabem disso. Aqui a questão do gráfico não muda muito caso você não altere a sombra. Dá para ver a sombra? Ó, a sombra alterando. Para quem quer desligar a sombra vai ganhar muito FPS. Inclusive eu jogo com a sombra desligada. Já o brilho eu não recomendo desativar, porque o brilho vai ficar o jogo muito feio, vai ficar muito escuro. Mas, com o brilho desativo e com a sombra desativa, você vai ganhar muito FPS. Porém, tem uma solução para vocês jogarem e o jogo não ficar feio. Qual é a solução? Coloca no gráfico baixo, aumenta 100% a resolução e deixa o brilho ativo. Olha só, eu estou jogando assim. Vou pegar esse airdrop aqui, ó. Calma. Eu estou jogando assim e simplesmente o jogo está muito interessante, tá? Está muito interessante. A questão aqui é que, quando nós aumentamos a resolução, nós aumentamos a qualidade do jogo por pixel. O brilho, ele dá aqui uma camada a mais de luz no jogo, então eu não recomendo que você desative o brilho, porque vai ficar muito feio, mas caso você desative, obviamente você vai ganhar um pouquinho mais de FPS. O que nós temos aqui? A opção de luz nem vale a pena desativar, porque é uma opção tão boba e que você precisa achar o airdrop. Já a opção de sombra, eu recomendo que você desative, porque a opção de sombra vai dar muito lag no aparelho. O que eu recomendo vocês jogarem? Joga com a resolução no máximo, gráfico baixo e com brilho ativo. Eu não costumo jogar no gráfico alto 100% do tempo, porque assim a durabilidade da bateria cai muito, tá? Então, isso aqui é muito simples. Inclusive, eu recomendo que vocês configurem isso aqui antes de entrar no mapa, porque assim, você entra no mapa, ele já carrega o mapa todo assim. E a questão do gráfico realmente influencia muito aqui no desempenho. Eu fiz alguns testes em offline e eu vou explicar para vocês o que eu descobri nesse meio período de tempo. Quando eu estava jogando no modo com a sombra ativa e no gráfico alto, o meu celular durou mais ou menos aí umas 3 horinhas de jogatina. Já com o gráfico baixo e com a sombra desligada, durou mais ou menos umas 4 horas e 20.
Não é muito, mas já aumenta, tá? Aumenta muito o tempo de vida da bateria. Com um brilho aqui ativo, como eu disse para vocês, é tipo uma película que nós temos aqui no Arc. Fica bem interessante, fica bem belo. Quando você abaixa a resolução, com o brilho no alto, não muda muito. Mas quando você desliga o brilho, aí a coisa muda, tá? A coisa muda e muito, cara. Olha só, o jogo sem brilho, ele é outro jogo. Basicamente, você está retirando um dos filtros aqui de vídeo. Basicamente, o brilho é um filtro de vídeo, tá? Então, o que acontece? Mesmo que você jogue com a resolução zerada, mesmo que você jogue no gráfico baixo, se você tirar o brilho, você vai notar a diferença. Obviamente, para quem está buscando um pouco mais de FPS, tudo o que eu falei aqui para vocês já influencia. Resolução, porque quanto maior a resolução, maior a área do mapa que seu jogo vai estar renderizando. O brilho também influencia para perca de FPS e a questão do gráfico também. Então você só pode dar o luxo de aumentar isso daqui ou abaixar isso daqui, caso o seu celular aguente. Para quem não aguenta, você vai jogar com a resolução mais baixa possível, o gráfico mais baixo possível e com a sombra e o brilho desligados, tá? Inclusive, uma curiosidade que muitas pessoas me perguntaram é que mesmo estando no gráfico padrão, o seu jogo continua feio. É exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. O gráfico padrão é o que o seu celular aguenta, tá? Então o Arc colocou o gráfico como padrão, é aquilo que o seu aparelho aguenta. Então o gráfico padrão basicamente vai ser o mesmo gráfico lá, limite do seu aparelho. No caso o meu é o alto, né? Eu ia falar o épico, mas é o alto. E eu coloco sempre no baixo porque eu gosto de jogar para preservar a bateria, até mesmo o som. Eu jogo com o som zerado quando eu vou jogar e não gravar, tá? Mas o som, eu recomendo que você deixe a barrinha na metade ou a barrinha cheia, tanto faz, porque até agora nós não temos bug de som. O mar, por incrível que pareça, está bem tranquilo. Eu esperava que o mar estivesse dando um pouco mais de lag, mas está até que tranquilo. Como vocês podem ver, a questão do gráfico também influencia o mar, isso é óbvio. Mas a questão mesmo é que quanto menor o seu gráfico no mar, é melhor. Para quem jogou o Arc Mobile antigo ou para quem joga o Arc de PC, sabe que o mar é sempre muito escuro. Então, quanto mais baixo o gráfico e menos sombra tiver, o mar fica muito melhor para você se locomover ou para você desbravar. Então, essas daí foram as minhas configurações. Inclusive, se atentem o máximo possível nas questões gráficas. As configurações que eu mostrei para vocês foram configurações aí de interface e de som, que são configurações básicas, porém a real importância está no gráfico. Então, ajuste o gráfico, ajuste o brilho, sombra e resolução no seu aparelho para ganhar o máximo de FPS possível, tá? Eu mesmo, como eu disse para vocês, jogo com a sombra desativa, com a resolução no máximo e com gráfico baixo. Então, não seja muito ousado, principalmente agora que o Arc não tem muitas configurações ainda. No futuro, quando o Arc adicionar mais configurações aí, eu faço outro vídeo para vocês, tentando melhorar e muito essa questão aí do ganho de FPS. Então esse era o vídeo, já ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.